Salve, salve a todos os estudantes da segunda série do ensino médio. Bem-vindos, à nossa aula de aprofundamento curricular do novo ensino médio. Eu sou o professor Mauro Farias e estou aqui com vocês, como sempre, no nosso aprofundamento #Se Liga na Mídia, o componente laboratório de produção jornalística. Hoje é a nossa segunda aula da atividade 5, o fechamento da unidade curricular. E a gente está no nosso projeto, o projeto de construção do nosso jornal comunitário, Então, os estudantes aí na sala de aula, com os professores, estão com a mão na massa, estão revisando os textos, estão ainda terminando algumas anotações, algumas discussões, alguns debates, escolhendo o gênero textual e o suporte que vão aí ser o veículo, do seu projeto. Então, a gente aqui vai dar aquela auxiliada no sentido de trazer aí tirar algumas dúvidas sobre a questão de gênero, sobre a questão de suporte, e hoje eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão de revisar, da revisão do texto. Porque a revisão do texto, ela tem que ser pensada além da construção linguística e gramatical, além da estrutura sintática, A gente tem que pensar também em questões de função social do texto, dos propósitos, da coerência e coesão desse texto, de acordo com o gênero textual e o suporte que se veicula. Tá certo? Então vamos começar a nossa aula aqui. Primeiro, pôr na tela para vocês aí o título da aula: Laboratório de Produção Jornalística, é a atividade 5, Desenvolvimento 1. Ontem nós introduzimos, na última aula a gente introduziu, hoje a gente está fazendo a aula de desenvolvimento, a primeira, Então, vamos já introduzir aí qual é a questão, o trabalho, que a gente vai fazer. E o primeiro é falar de revisão textual. Vou fazer aqui minha audiodescrição para os estudantes que estão aí sendo assessorados, pelo nosso intérprete de Libras. Hoje a gente está aqui com a Kátia e com a Cristiane, Daqui a pouco a Cristiane com a gente. E olha só, eu sou professor negro, de 1,76 m, tenho uma barba crescida, cabelo crespo, estou usando hoje uma blusa preta com a inscrição Friends, estou diante de uma bancada com a minha garrafa de água aqui branca e o celular amarelo. Olha só, gente, e quero que todos sejam muito bem-vindos, para a nossa aula, para que a gente possa aprender e aproveitar bastante esse conteúdo que é maravilhoso. Vamos ver o objetivo dessa aula de hoje. Revisar o projeto em construção, analisando as peculiaridades do suporte midiático escolhido, tema abordado, recursos multissemióticos, edição e diagramação, deixando pronto para a apresentação. Então perceba que tem várias coisas a ser abordadas aí nesse trabalho, nesse projeto, na hora da revisão, A gente tem que verificar, primeiro, as peculiaridades. Quando fala peculiaridades, são aquelas características que são próprias, do suporte midiático. Aí, quando fala de suporte midiático, o professor está falando do quê? É o veículo, é o canal por onde você vai transmitir o seu projeto, Então, é um podcast, é um jornal impresso, é um vídeo, é um vlog, é um blog, é uma videoreportagem. Qual vai ser a forma que você vai veicular o seu projeto? Então, a gente está falando aí de suportes, ok? Então, verificar as peculiaridades, ou seja, quais são as características específicas desse suporte. A gente precisa estar de acordo com isso, o seu trabalho, Verificar também os recursos multissemióticos. O que é isso? Além da escrita da palavra, verificar o uso de imagens, sons, Toda essa questão aí que pode assessorar o entendimento do estudante, ou do leitor, no caso. A edição, porque a edição é aquele ajuste fino, Então, verificar todo o trabalho para poder deixar acertadinho esse projeto, e a diagramação, Quando a gente está falando de projetos, a gente tem que entender como que isso vai ser disposto ali, como que essas informações serão dispostas, seja no jornal impresso, seja no blog, seja no vídeo, como que isso vai funcionar. Então é preciso que alguém faça diagramação, deixando pronto para a apresentação. Vamos ouvir sobre tudo isso hoje aqui na aula, tá? Especialistas vão falar, nós temos vídeos, áudios, que vão dar sugestões, que vão dar dicas, que vão auxiliá-los nesse projeto. Muito bem, o conteúdo da aula está aí para vocês, ó. Revisão, A gente vai revisar a coerência do projeto como um todo, então tem que pensar nisso, O projeto, ele é um todo, não é só aquela parte de que um fez ou que o outro fez.
todas as partes que os estudantes trabalharam em conjunto vão funcionar como um projeto único. Então, vamos ter que fazer essa revisão geral. Analisar o suporte midiático escolhido, já falamos de suporte. Analisar os temas abordados, né? Então, verificar se o tema que você está abordando está coerente com aquilo que ele é, qual é o sentido dele, né, em nível social de conhecimento público e notório. Analisar os recursos multissemióticos, então sempre trabalhar com cuidado com essa questão da relação das linguagens, né? Verificar se está funcionando essa relação e fazer a edição e diagramação. A edição e diagramação é o produto final, né? É o ajuste final para poder já ter o produto pronto para a apresentação. Então, você vê que você passa por várias etapas, não é uma coisa muito rápida de se fazer. E aí o trabalho em grupo, em conjunto, auxilia, porque cada pessoa ou cada componente do grupo pode se responsabilizar por uma parte em específica, aquilo que tenha mais conhecimento, né, que tenha um domínio maior, ou até por uma questão de divisão de trabalho mesmo, né, e a pessoa pode aprender fazendo também. Mas tudo isso a gente vai auxiliar aqui também, tá? Para começar, eu trouxe para a tela para vocês aí a revisão de um texto. Revisar um texto é corrigi-lo gramaticalmente? Então é a primeira provocação. Por quê? Porque é muito comum, pode deixar na tela, tá, para eles irem analisando, né, a conversação entre as linguagens, né, tanto a imagem como a parte escrita, né. Revisar um texto é corrigi-lo gramaticalmente? E a gente faz essa pergunta porque é muito comum, quando a gente vai falar de revisão, as pessoas pensarem exatamente nisso, né, corrigir gramaticalmente o texto. Palavras escritas de forma, um desvio gramatical em relação à norma padrão, e pontuação, etc. e tal. Então, olha essa imagem, né? Aí nós temos uma caderneta grande e duas personagens aí, um com uma lupa, né? Que é a personagem feminina aqui com uma lupa, o personagem masculino ali com um lápis, né? A gente poderia interpretar assim, um escrevendo, o outro olhando a lupa ali e analisando. É como se a gente estivesse só analisando a parte escrita e verificando se ela está adequada à norma padrão. Revisar o texto é só isso? Será que é só isso? Essa é a pergunta, tá? Ou tem algo além disso? Vamos descobrir então na nossa aula. Vamos ao texto então. Revisão, coerência do projeto como um todo. Após muita pesquisa, curadoria e escrita, chegou a hora de fazer a revisão textual. Essa prática vai além da mera análise linguística, na verdade, o exercício de tornar o trabalho um todo coerente. Ou seja, se o tema, o suporte, os recursos multissemióticos harmonizam-se, cumprindo sua função social e seu propósito comunicativo. Veja que nesse texto, né, ao escrever esse texto, eu expus duas coisas. Primeiro é trabalhar a questão da coerência como um todo. Então, quando a gente está lembrando de coerência, né, se a gente for lembrar na questão da textualidade, a coerência ela tem exatamente essa função de tornar o todo partes do texto, porque o texto ele é cheio de partes, né? Introdução, a parte do desenvolvimento, depois a parte da finalização. Essas partes elas são desmembradas, mas na verdade elas se conversam. Então, elas se conversam por quê? Porque a gente articula essa junção dos textos, né? As partes, a gente articula para transformar num todo. Mas não basta só articular, que é o que a gente chamaria de coesão. A gente precisa pensar também na coerência, ou seja, existe uma linha que percorre de forma lógica nesse texto. O texto ele tem um processo ali de evolução que faz sentido. Então, o fazer sentido não é simplesmente dentro das normas gramaticais, mas dentro do contexto em que ele está sendo produzido e naquele que ele vai circular. E diante do tema, e diante dos leitores. Então, assim, todo esse processo aí da formação do texto, ele tem que ter uma coerência. Ou seja, no final, não pode haver aí partes truncadas ou partes que se desconversam, que, por exemplo, você emite um enunciado e mais para frente um outro enunciado, ele desfaz esse enunciado que você emitiu antes, ou seja, eles não se conversam, eles são até às vezes antagônicos. Então, quando existe isso dentro de uma produção textual, o texto ele não tem uma articulação coerente, a gente tem um problema. Então, a coerência textual ela tem que conversar com todos os elementos, não simplesmente com elementos gramaticais, mas com o suporte que vai ser veiculado, a linguagem que se usa nesse suporte,
suporte, o tema que foi escolhido, toda a evolução do processo temático, né, a progressão temática que a gente fala, né, se o tema foi abandonado ou não, se mudou-se de tema de uma hora para outra, tudo isso aí tem que se olhar. Então, é uma coerência de um texto como um todo. Mas, além disso, eu coloquei também que é preciso analisar se tema, suporte e recursos multissemióticos, né? Multissemióticos, que é o que eu te falei, as diversas linguagens, se elas harmonizam-se. Ou seja, você pode encher o seu trabalho de imagens, de vídeos, de elementos aí multimodais, né? Da era digital também, e, de repente, eles não estão se conversando, de repente um não faz referência ao outro, não há uma complementação de ideias e aí não há coerência. Então é preciso que eles se harmonizem, né? Que haja entre eles uma harmonização, não exista nenhum excesso de um lado ou de outro, que seja uma coisa bem legal. E aí vai entrar a diagramação, né? Que a gente fala. E se ele cumpre a sua função social, primeiro, porque todo texto ele tem uma função social, né? Então ele está cumprindo essa função social de comunicação, de reflexão, de trazer informação e, além disso, se ele tem um propósito comunicativo, né? Se há uma ideia por trás da função desse texto, né? Se ele está alcançando isso, por exemplo, você faz isso com que objetivo? Então olha que para fazer uma revisão textual não basta simplesmente verificar se tem na parte escrita, né, na parte verbal, tem algum desvio, não é só isso não, vai além disso. Então a gente vai começar a falar sobre isso, porque teremos algumas aulas ainda na atividade 5, inclusive trarei uma especialista para falar sobre essa questão da revisão textual nas aulas mais à frente. Eu trouxe para vocês aqui, ó, o jornal impresso ou blog. Então pensemos, né, analisemos, aí, façamos uma hipótese de que vocês escolheram esse suporte, né, o jornal impresso ou blog. O jornal impresso e o blog, eles têm uma semelhança no sentido de que eles trazem o produto assim, com linguagem verbal e não verbal, visual, né? Então a gente tem o visual, tanto quando a gente está com o jornal na mão, tanto quanto a gente está visualizando um blog, a gente tem essa parte visual, então é bem comum. Então temos ali, olha como que funciona, por exemplo, um jornal impresso. A manchete, ela é bem destacada, né? Tá ali, aí tem por exemplo, o tema dessa matéria é o título, né? Vídeo. Então, primeiro que ele está falando vídeo, então ele está mostrando que nessa matéria haverá um vídeo. Então, a gente possivelmente já entende que a gente está vendo um blog e não um jornal impresso, né? Porque se fosse um jornal impresso não teria como você rodar um vídeo. Então, é um blog. Então, nessa matéria, pode deixar na tela só porque a gente analisar esses elementos. Aí o vídeo. O título do vídeo, alambrado de campo de futebol no Morro do Adeus cai e impede atividades. Temos um título, que é a manchete, e a função da manchete no texto jornalístico é o quê? Chamar a atenção. Então faz meio que um resumo, uma análise do que é o tema e faz uma frase ali de efeito que vai fazer com que as pessoas que tenham acesso a essa leitura queiram ler a matéria. Então, a manchete é isso. Alambrado de campo de futebol no Morro do Adeus cai e impede atividades. Aí vamos ao subtítulo, né? Por conta da obstrução causada pela grade, a população foi impedida de usar o campo e as atividades recreativas tiveram que parar. Tá meio pequenininho aí, mas dá para vocês depois aproximarem e verificar. No material também dá para ver melhor. Então você perceba que aí temos a manchete, temos o subtítulo e trabalhamos, pode voltar para eles, trabalhamos uma imagem aí embaixo que é a imagem do campo de futebol, que pelo que a gente está visualizando, está bem caótico mesmo, né? E aí seria o vídeo que vocês poderiam ter acesso. Aliás, esse material da Voz das Comunidades, né, que é um jornal comunitário, que cedeu gentilmente para a gente usar aqui na nossa aula, né? Agradecer aqui o pessoal do Voz das Comunidades, que faz um trabalho incrível. Então, quem tiver interesse pode acessar o blog deles, Voz das Comunidades, né? Tem o endereço no material. É só acessar vozdascomunidades.com.br. Tem muita matéria legal sobre a comunicação, né, as notícias da periferia. Então, eles são muito bons nisso. E eu peguei esse material legal e trouxe para a aula hoje. Então, agradecê-los por gentilmente ceder para a gente, tá? Então, olha só como a gente já tem que pensar aí como é que funciona se o nosso suporte fosse o jornal impresso ou blog. Você já tem que pensar como é que é a característica e a disposição dessa matéria.
Por aí já começa a revisão. Outra, o tema, né? E se esse tema, se as linguagens multissemióticas aí, os recursos multissemióticos, eles estão se conversando. Nesse caso estão, ó, nós temos a visão, né, do campo e a manchete. E a manchete já traz, né, que o alambrado do campo de futebol, para quem não sabe o que é alambrado, são essas grades aí, né, que segura que cerca o campo de futebol. Ela caiu e trouxe problemas aí, impediu atividades no campo, no Morro do Adeus. Então a imagem e a manchete, elas estão se conversando, possivelmente o vídeo traria mais informações, né? Temos aí o texto. As grades do campo de futebol da Praça Horácio Picorelli, no Morro do Adeus, foram abaixo. Segundo o presidente da associação, Bruno Lipaus, a Columbida já foi informada do problema e esteve na praça para fazer o conserto, mas ele não foi finalizado. Isso aí é o que a gente chama de lead na matéria, né? Que é onde está o resumo geral do que a gente vai falar sobre a matéria. Aí temos mais informações. Por conta da obstrução causada pela grade, a população foi impedida de utilizar o campo e as atividades recreativas feitas para as crianças tiveram que parar. A Conlurb informou que já havia enviado uma equipe no local para fazer o reparo, mas logo em seguida foi vandalizado. Eles disseram que estão novamente no local, recuperando o campo e pedem a colaboração dos moradores para que cuidem dos equipamentos e brinquedos da praça. Então nós temos aí o desdobramento da matéria, que é o texto, né? E ele traz as informações que dizem exatamente respeito ao que foi dito na manchete e a imagem que a gente tem. Esse tipo de relação aí, né, entre o texto, a imagem e a progressão temática faz com que o texto seja considerado coerente, ou seja, o que se propôs fazer no texto jornalístico aí, ele foi feito. Então, é esse tipo de revisão, além de olhar se tem pontuação errada em relação à norma padrão, ou se tem palavras escritas de forma com desvio, né, em relação à norma padrão, ortográfico e tal. Além disso, tem que verificar essas outras coisas. E outra coisa, se a função social de informar e se o processo comunicativo, que é de provocar uma reflexão e trazer uma informação que gere aí talvez uma reivindicação maior, foi alcançado. Esse é o propósito desse tipo de matéria, tá? Nós temos a reportagem em vídeo, vamos assistir a essa reportagem? Tem um minutinho, vamos lá. Um espaço de lazer que era para ser aproveitado pelos moradores do Morro do Adeus está depredado por falta de cuidados. A pracinha e o campo de futebol da entrada da rua Horácio Picorelli estão quebrados e sem utilização. O presidente da Associação de Moradores do Morro do Adeus, Bruno Lipaus, entrou em contato com a Colurb, que soldou uma parte dos ferros que estavam caindo, mas não adiantou. Entramos em contato com a Colurb, eles vieram no primeiro momento soldar um pedaço, só que não adiantou, né? Soldaram, mas na mesma noite a quadra o alambrado veio abaixo de novo, caiu tudo de novo. As grades continuam aqui e por causa disso todas as atividades recreativas que eram feitas pelos moradores no local tiveram que parar. E nessa rua, daqui para lá só tem esse campo, né? E esse campo e essa pracinha, então as crianças usavam, tinha projeto aqui e tá tudo parado. Eles vieram, soldaram, aí caiu de novo, eles vieram levar o ferro e a gente está aguardando aí. Entendeu? Mas até agora nenhuma resposta conclusiva não. Nós entramos em contato com a Conlurb, que disse que ia apurar o local e assim que tivesse um posicionamento, nos responderia. Muito bom. Olha aí, você vê que houve uma conversação bem coerente entre manchete, a imagem congelada ali que eu coloquei propositalmente se fosse um jornal impresso, né? Que era o campo todo destruído, alambrado, impraticável para atividades. E depois o texto escrito, né? Com as palavras ali verbal, para o jornal impresso. E agora o vídeo reportagem, né, que aí mostra como que foi analisada essa matéria, ou seja, que a repórter foi a campo, que ela foi conversar com alguém, entrevistou, trouxe todos os pareceres, tanto de quem é morador do local, como de quem é responsável pela reforma do alambrado. Todo esse trabalho, eles conversaram muito bem. Poderíamos dizer aí, né, se fôssemos analisar o Voz da Comunidade como um projeto de estudante, que eles foram excelentes, que eles tiveram nota 10, porque eles fizeram tudo aquilo que se pede quando se faz um trabalho jornalístico de notícia, de reportagem, né? Então, isso é para o estudante entender quais são as etapas que ele tem que analisar quando ele faz um projeto, por exemplo, semelhante a esse do Voz das Comunidades. Muito bem. Agora vamos a um podcast
Esse podcast que eu vou passar para vocês é do Real or Not, e ele vai falar sobre um outro tema. Então aqui já é uma outra abordagem, nós temos um outro suporte, né? Estávamos no suporte jornal impresso e blog. Agora vamos verificar caso o estudante tenha escolhido um podcast, né? Como é que funciona. Esse podcast que eu escolhi, da Real or Not, ele é muito grande, né? Não daria para a gente passar aqui todo na aula, mas eu aconselho vocês a depois acessarem e assistirem, ouvirem esse podcast na íntegra. Aqui eu peguei só um trecho para vocês verificarem como é que funciona tanto a abordagem do tema quanto os esquemas, né? As peculiaridades ali de características que a pessoa usou para fazer esse podcast. Vamos ouvir. Você está ouvindo o podcast Enraizando o Antirracismo nas Favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um Watch. Eu sou Neuza Nascimento, sou escritora e atualmente estudante de jornalismo. Dos meus 62 anos de vida, trabalhei 48 como empregada doméstica. Estou muito grata por poder relatar um pouco da minha trajetória de vida. Isso tem sido libertador. Hoje eu trago para vocês o episódio Racismo e o ofício de empregada doméstica. Bairro de João Gomes Velho, cidade de Santos Dumont, Minas Gerais, década de 1960. A primeira vez que senti o racismo na minha direção, ainda não sabia o que era isso. Eu devia estar com 7, 8 anos de idade. A escassez era enorme, mal tínhamos o que comer. Era engrossado de fubá e couve. Comíamos caqui, pois tinha um pé de fruta no quintal. Não havia energia elétrica, água encanada ou esgoto. Nem mesmo lixo produzíamos. Apesar de toda essa situação, eu não sabia que era pobre, porque eu não conhecia uma situação diferente para comparar. Até o dia em que fui trabalhar numa casa de família pela primeira vez. Na época, eu tinha 8 anos. Minha missão era cuidar de um garoto maior do que eu, enquanto os pais dele trabalhavam fora. Eu achava estranho cuidar daquele garoto tão grande, mas hoje eu sei que ele só era maior do que eu e mais nutrido. Ele não era mais velho. O combinado com a minha mãe foi que eu não faria nada além de companhia para o garoto. Mas não era assim que acontecia. Eu limpava a casa também. Foi lá que conheci cama de verdade, vaso sanitário, torneiras e outras coisas comuns dentro de uma casa qualquer. Apesar de limpar a casa, eu não podia transitar por ela, e muito menos usar o vaso sanitário. Depois que terminava a limpeza, eu só podia ficar na cozinha ou no quintal que era coberto, e tinha uma casinha anexo que era usada por mim. Eu fazia companhia ao garoto, mas não podia tocar nele. O menino dizia que se eu encostasse nele, ele ia pegar preto, como se fosse uma doença contagiosa. Olha só, você vê que a história já deixou até um gostinho de quero ouvir o resto, né? Então, aconselho vocês, ó, o link está todo no material, é só acessar lá na Rewatch e já ouvir o podcast todo. Mas perceba que aí tem as características que a gente tem que observar. Primeiro, podcast, né? A gente já sabe, podcast é muito comum ter as vinhetas de abertura, né? Então você viu que já tinha uma vinheta, que a vinheta ela traz aí o nome do podcast, né? Para poder você se acostumar que você está assistindo uma série de episódios ali que faz parte de um podcast específico. E aí você escolhe a forma como vai fazer o podcast. Pode ser uma entrevista, pode ser um debate. Nesse caso era um depoimento, e era um depoimento em primeira pessoa. Se não tem ninguém falando com ela, ela já vai e fala sobre o assunto, né? Poderia ter uma pessoa, por exemplo, entrevistando ela ou introduzindo a fala dela, né? Nesse caso, não. É ela direto. Então, assim, as características, elas são escolhidas pelo estudante. Só que é bom entender, primeiro que apresentou o tema no início, o título, né, para deixar todo mundo já sabendo do que vai se falar. E
E é bom ter também, assim, geralmente um fundo musical, alguma coisa, para poder deixar tudo mais, assim, trazer um pouco mais de emoção quando precisa, né, alerta e tal. Mas você vê como que é a característica do podcast. A gravação, a gente já falou aqui em outras aulas, que independe de você ter um equipamento de última geração, ou equipamento mais modesto, um próprio celular, o que você tem que ter atenção é evitar os ruídos, né, tentar ser o mais claro ali, então procurar um ambiente que não tem muito ruído para que o seu áudio saia de forma adequada. E depois faz uma edição legal, tem vários programas aí que dá para fazer edição, e vai ser um podcast legal. Para terminar, né, que a nossa aula já está para terminar, eu trouxe também aqui o depoimento de um especialista, meu amigo pessoal, que é o Marcelo Nocelli. Ele é editor, ele é escritor, ele é proprietário, sócio de uma editora também, né? E ele vai falar um pouquinho com a gente sobre um outro tema que eu achei super interessante a gente falar com os estudantes, que é a diagramação, né? No caso dele, ele faz a diagramação pensando na edição de livros, né? Mas a função aí do diagramador é a mesma, independente da área que ele vai trabalhar. Só vai mudar, por exemplo, a finalidade do produto final. Então, faça diagramação para jornais, faça diagramação para blogs, para outros tipos de materiais. E nesse caso, ele vai falar do livro, mas ele vai trazer algumas características que podem ser aproveitadas pelos estudantes. Vamos ouvir o Marcelo Nocelli. Olá, eu sou Marcelo Nocelli, editor, e vou falar um pouquinho para vocês sobre edição e diagramação, essas diferenças, né? A edição basicamente é um trabalho com o texto ainda, então eu divido a edição em 3 partes, né? A primeira delas é a edição do texto em si. O editor recebe o texto do autor, e aí pode ser uma matéria, né, para jornal, revista, blog, site de notícias, como pode ser também um livro, né? Então o editor recebe aquele texto e na primeira parte ele vai realmente editar o texto. O que seria isso? Editar o texto seria conversar com o autor, sugerir algumas modificações, né, buscando uma melhor coerência e coesão, né, sugerindo ao autor alguma modificação no texto para melhor entendimento do receptor, né. Já na preparação de texto, que é essa segunda parte da edição, né, é feito mesmo uma preparação, onde você troca palavras, faz uma espécie de primeira revisão, melhora um pouco o texto, tenta tirar aí vícios de linguagem, cacofonias, entre outras coisas. E por último, uma revisão final, né? Essa revisão é uma revisão ortográfica. Então você vai revisar, ver se não passou nenhum erro de português, se tem algum problema de digitação, coisas do tipo. Aí sim o texto vai para diagramação, né? Para um diagramador, que é muito mais visual do que textual, né? O que seria diagramação? Seria montar aquele texto no suporte onde ele vai ser colocado, né? Seja num jornal, numa revista, num site, num blog, né? Então você vai pegar aquele texto original que já foi editado e vai diagramar, né? Vai montar ele da melhor forma possível na página. Essa é a diagramação. No caso de um livro, pegar aquele texto original, normalmente está num Word, e aí sim criar um PDF, paginar, né? Você vai paginar o texto, vai montar toda a estrutura visual. Isso seria a diagramação. É isso aí, um abraço. Excelente, excelente a participação do Marcelo Nocelli. Agradecer aqui a ajuda dele. Então você vê, todas essas instruções que a gente trouxe, pensando, né? Quando a gente está fazendo a revisão, você vê que ele fala, vai além do processo de analisar a questão gramatical simplesmente, né? Você tem que pensar em tudo. Primeiro, as características peculiares do suporte que você está fazendo. Então uma revisão de um texto necessariamente não vai ser a mesma para todos os estudantes, porque vocês vão escolher suportes e gêneros textuais diferentes. Então você tem que primeiro pensar nas características do seu gênero textual, características do suporte, o tema que você escolheu, quais são os propósitos comunicativos, qual é a função social daquele seu texto, para depois você trabalhar toda essa revisão. Não vai parar por aqui, tá, gente? Teremos mais aulas nessa atividade 5, falaremos muito sobre revisão e o projeto final aí, para vocês apresentarem o seu trabalho. Gente, para
terminar, a orientação para o estudante na tela para vocês, que eu deixo sempre, ler os textos atentamente, observar a integração do material com outros componentes do aprofundamento, sempre deixo alguns links, vocês podem acessar, como aqueles que não foi possível passar na íntegra, e não se esquecer de fazer a tarefa que a gente posta sempre para vocês. Eu agradeço muito a participação de quem está assistindo a aula, obrigado por acompanharem sempre, não esqueçam de avaliar, e um grande abraço, até a próxima.